Eu sou praticante e defensor do jejum como estilo de vida, então vocês não vão ver alguém dando uma palestra sobre um tema que não pratica. E antes propriamente de a gente começar a palestra, eu queria falar para todos vocês que vocês vão receber 2 presentes hoje. Só tem um pré-requisito, tem que ficar até o final. Quem for embora antes não vai receber, tá bom? E antes de começar a palestra, assim como... É para onde que eu aperto aqui? Opa, aqui. Aí. Então, antes de começar a palestra, a gente precisa criar uma conexão, sabe? Igual o início de namoro. Então, eu sou Caio Cunha, sou natural do Espírito Santo, mas saí de casa muito cedo, com cerca de 15 anos. Eu fui morar no Rio de Janeiro, deixei toda a minha família lá e comecei toda a minha carreira acadêmica. Sou especializado em nutrologia, prática ortomolecular e medicina integrativa. E eu falo para vocês do fundo do meu coração, que eu encontrei nessa medicina da saúde parte do meu propósito de vida, que é promover mais saúde e qualidade de vida para todos os meus pacientes. E eu fui felizardo de que eu me formei há praticamente 12 anos e tenho 11 anos de medicina integrativa. Então, eu entrei direto nessa medicina. Como já falei, sou praticante e defensor do jejum intermitente como estilo de vida. Eu, junto com minha esposa digníssima, doutora Thais, idealizamos nossa clínica, que fica aqui na Barra da Tijuca, que está com as portas abertas para quem quiser nos visitar. Continuando. Eu me realizo muito como médico, gente, vocês não têm ideia. Mas tem uma coisa que eu gosto de ser mais do que médico, né, Bento? Eu gosto de ser o protetor e o provedor da minha família. E essa daqui é uma imagem do aniversário de 4 anos do Bento, com nossos 3 filhos, Luna, Bento e Luísa. E essa foto é muito linda, mas vocês sabiam que isso daqui é a segunda coisa mais importante da minha vida? Segunda. Porque a primeira coisa mais importante para mim é ter minha família abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Vocês acreditam em Deus? Levanta a mão aqui quem acredita. Muita gente, né? Vamos fazer uma dinâmica nesse momento? Todo mundo fecha o olho, eu vou fechar os olhos com vocês. E vamos fazer uma breve oração. Senhor, que tenhamos cada vez mais sensibilidade e intimidade de sentir a sua presença em nossas vidas. Que você guie tudo o que acontece com a gente, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. E que sejamos instrumento de cura na vida das pessoas e de nossos pacientes. Amém. Agora vamos lá? Gente, a gente vai falar sobre jejum e suplementação nutricional. Mas o que é suplementação? Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. E essa palavra aqui vem do latim suplemento, que significa repor o que falta, que vem do verbo supplere, que na Roma antiga, o supplere era mandar reforços para o exército que estava em combate. Fazendo uma analogia com a suplementação oral, então é você dar suplementos via vitaminas, minerais para o nosso corpo lutar aquela guerra do desgaste, da doença e para a promoção de longevidade. E essa imagem representa muito isso que eu acabei de falar. Vocês podem ver um soldado abatido, quase se entregando, achando que perdeu a guerra. E logo atrás vem um outro soldado no cavalo falando assim, calma, todos os reforços estão vindo lá atrás. E quem que representa cada um desses? Esse soldado abatido são nossos pacientes. O soldado no cavalo somos nós, médicos e nutricionistas. E o reforço lá atrás são os suplementos da Central Nutrition, que são maravilhosos e vão dar mais qualidade de vida para os nossos pacientes. E vamos lá, jejum. Eu sou fã de jejum, mas vocês sabem por que o jejum se tornou tão famoso? Por 5 motivos, basicamente. Primeiro, ele potencializa o processo de emagrecimento. Se você quer ficar famoso, é só falar que algo potencializa o emagrecimento. Ah, tomar sopa de pé de galinha na lua cheia, de cabeça para baixo, potencializa o emagrecimento. Vai ter uma legião de pessoas fazendo isso. Celebridades fazendo, dá cada vez mais autoridade e disseminação. O jejum, quando bem orientado, ele é relativamente simples de se fazer.
e é acessível a todas as classes sociais, independente do país que você tiver, todos podem fazer o jejum. Mas eu falei para vocês que eram 5 motivos principais. O quinto é esse daqui que a gente aprendeu com a nossa avó. Mentira tem perna curta. E o jejum é uma prática milenar. A nossa genética ela não mudou de forma significativa nos últimos 5.000 anos. E lá atrás éramos basicamente animais caçadores e coletores. Comíamos um dia e sabe-se lá quando íamos nos alimentar novamente. E o que acontecia? Morríamos? Não, se acontecesse isso, a espécie humana estava extinta. Então vamos entrar agora na máquina do tempo e fazer uma viagem aqui. Pré-história, como eu falei, éramos caçadores e coletores. Então, somos preparados fisiologicamente e biologicamente para ficar períodos sem se alimentar. Antigo Egito, esse daqui é o texto médico mais antigo do mundo preservado, que fica num museu na Alemanha, que é o Papiro de Ebers, que já falava dos benefícios do jejum para tratar problemas digestivos, febre e até mesmo infertilidade. Hipócrates, o pai da medicina, para todas as doenças, exceto a morte, o jejum é o melhor remédio. A Ayurveda, a medicina mais antiga do mundo, fala que quando ficamos em jejum, potencializamos o processo de desintoxicação do corpo e estimula a capacidade de autocura. Na medicina chinesa, no Yin, no Yang, fala algo semelhante da Ayurveda, que o corpo direciona energia para outros processos de cura e revitalização. Tempos mais recentes, Mahatma Gandhi utilizou o jejum como uma ferramenta espiritual e política para conseguir a independência da Índia do Império Britânico. E mais recente, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que provou que jejuns mais longos estimulam o processo de autofagia, que vamos falar mais à frente. Quem pratica o jejum irá viver mais. E tudo que eu vou trazer para vocês hoje aqui não é achismo da minha cabeça, não é livrinho. É tudo que foi falado no último consenso internacional de terminologia do jejum, que aconteceu aqui, 2024. Então está bem recente. E o que ele falou que é definição de jejum? Mas antes eu queria uma participação especial de um jovem que está aqui na plateia, saber se ele sabe o que é jejum. Bento, o que é fazer jejum? É só ficar um tempinho sem comer. Gente, parabéns para o Bento, né? Palmas para ele. Bento, o seu papai faz jejum? Sim. Eita, Bentinho, isso daí a gente ensaiou, tá, gente? Mas vamos lá. Jejum é você ficar um período de forma voluntária sem se alimentar. Diferente de fome, tá, gente? Fome é você ficar sem se alimentar, sem saber quando você irá se alimentar novamente. E os períodos de jejum podem variar de 12 horas a vários dias. E agora a gente vai falar um pouco dos tipos mais comuns de jejum intermitente. Calórico é aquele que você não pode ingerir nenhum tipo de calorias. Metabólico é aquele que você pode até consumir algumas calorias, desde que não ultrapasse 25% das suas necessidades calóricas diárias e também não quebre a cetose. Jejum religioso é praticado por todas as religiões do mundo como um processo de maior conexão espiritual com Deus. E aqui são os jejuns modificados. Fast Mimic Diet. Quem criou essa modalidade foi o cientista Walter Longo, que é o cara que mais desenvolve literatura científica a respeito do jejum. Então, ele criou uma dieta específica que mimetiza os efeitos do jejum, onde você tem que comer alimentos específicos e pode chegar até 700 calorias por dia. Jejum 5-2. Você pega 2 dias na semana e pode ingerir de 500 a 600 calorias por dia e os outros dias você segue uma alimentação normal. E alimentação de tempo restrito é quando você associa o seu ciclo circadiano com a prática do jejum. E aqui vai uma dica valiosa. Quando você faz isso daqui,
Você potencializa o processo de emagrecimento e também você tem mais benefícios relacionados à nossa saúde, porque a gente tem um horário de bom funcionamento, a gente tem um horário de melhor funcionamento para cada parte do nosso corpo. E se a gente associa isso com nossos hábitos, é mais saúde e longevidade. Continuando. Isso daqui era uma coisa que eu errava, tá? Depois desse consenso. Eu tenho um hábito de fazer jejuns mais longos, então eu falava, eu faço jejum longo, que eu faço 24 horas toda semana. E esse consenso mostrou que jejuns curtos são jejuns até 3 dias, e jejuns prolongados são a partir de 4. Alguém topa fazer isso? Gente, tirem foto disso daqui, porque seus pacientes vão te perguntar, o que pode comer no jejum calórico? Então, eu passei uma lista aqui das coisas que mais geram dúvidas. Jejum metabólico, resumindo, é tudo que pode no calórico, mais alguns suplementos que não te tiram da cetose. Jejum espiritual. Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. Você quer uma validação maior do que Jesus Cristo jejuar? Então, só isso daqui quebra qualquer argumento. E eu tive uma experiência, durante meu jejum de 24 horas, de participar de uma ação social. E eu até passei aqui, esse trecho aqui é de um livro que, para quem quiser se aprofundar um pouco mais na parte do jejum espiritual, eu aconselho a leitura. E nesse livro ele fala para você usar aquele período que você está em jejum, aquela alimentação que você não está fazendo, para abençoar a vida de uma pessoa carente que não tem acesso. E eu tive a honra de fazer isso. Isso daqui é um projeto social aqui no Rio chamado Macarrão com Salsicha, onde juntam-se algumas pessoas e vamos distribuir alimento para a população carente de rua. E o que acontece no nosso corpo durante o jejum? Esse artigo aqui resumiu tudo nessa imagem. Vamos lá. Ficamos em jejum, vamos precisar de energia. Pegamos o nosso adipócito, soltamos ele na corrente sanguínea na forma de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres vão lá para o nosso fígado. Lá no fígado, eles vão ser convertidos em corpos cetônicos. São 2 os mais abundantes, beta-hidroxibutirato e acetoacetato. E esses corpos cetônicos vão para o nosso corpo servir como substrato energético. E vai acontecer outra coisa fantástica, é a produção desse carinha aqui, fator de crescimento de fibroblastos 21. É ele que vai sinalizar para todo o nosso corpo uma mudança metabólica. Ele vai falar o seguinte, o corpo, o cérebro, o coração e músculo, agora acabou a mamata. Ninguém vai usar mais glicose como fonte de energia. Agora todo mundo vai usar corpos cetônicos. Beleza? Combinado? Combinado, pode mandar. E aí ocorre toda essa cascata aqui, Aumenta a produção de ATP, estimula a biogênese mitocondrial, aumenta a autofagia, diminui a mTOR, que é responsável pelo crescimento celular. Por isso que o jejum tem um efeito antitumoral e também aumenta a resistência ao estresse. Então, pessoas que começam a praticar o jejum têm uma maior estabilidade emocional. E, por último, estimula a produção de fator neurotrófico do cérebro, que é extremamente importante para o processo de neuroplasticidade. Bom, a gente está na era dos carros híbridos, né? Por definição, híbrido é você utilizar mais de uma forma de energia. E o nosso corpo também é híbrido. Ele pode usar a glicose e a gordura como fonte de energia. Só que o que acontece? O nosso corpo está preguiçoso metabolicamente porque falaram para a gente que você tem que comer de 3 em 3 horas. Vamos lá, olha esse cenário. Eu quero utilizar a gasolina reserva do meu carro, mas eu estou o tempo todo enchendo o tanque. Que lógica é essa? Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de utilizar gordura, só que é um processo gradual, é uma desconstrução até de paradigmas impostos pela sociedade e pela indústria alimentícia. E nesse artigo aqui, ele traz esse termo que eu adoro, flexibilidade metabólica.
É você deixar de usar apenas a glicose como fonte de energia e também começar a utilizar a gordura. A oxidação de uma molécula de glicose gera em torno de 34 a 36 ATPs. A oxidação de uma molécula de gordura gera, em média, 106 ATPs. Então, vai faltar energia? A mágica metabólica ocorre durante o jejum. Gente, esses daqui são os principais protocolos de jejum. Só um momentinho. São os principais protocolos de jejum. O jejum mais básico é esse jejum de 12 horas, que é esse que todo mundo deve iniciar, quem não está acostumado a praticar o jejum. E aí a gente vai subindo. 14 horas, 16 horas, que é o jejum mais comum, que todo mundo faz praticamente. Que ele é prático, né? A maioria das pessoas pula o café da manhã. E aí a gente vai subindo até chegar o jejum de 24 horas, que eu apelido todos os meus pacientes que conseguem a chegar nesse jejum de jejueiros faixa preta. Futuca o coleguinha do lado, assim, futuca ele assim, fala assim, você tá com uma cara de jejueiro hoje. Isso aí. Continuando. Gente, o jejum, como eu já falei, ele ficou muito famoso por causa do processo de emagrecimento. Só que você falar do jejum apenas para o emagrecimento é uma forma muito rasa e vazia. E aqui segue para vocês todos os benefícios do jejum no nosso corpo, tá? Eu não vou falar de todos esses, senão vai se estender mais. Por mais que a Dinária falou que eu posso falar à vontade 2 horas, né, Dinária? Então segue aqui, só vou chamar a atenção para vocês uma coisa, ó, produção de GH. Ele pode aumentar de 10 a 20 vezes durante o período de jejum, o que é extremamente importante para a manutenção da massa muscular, que a gente também vai falar sobre isso. Jejum e longevidade. Quando falamos disso, não tem como não citar esse artigo que foi feito em macacos, mas vários colegas aqui já devem ter visto esse artigo aqui. Foi um artigo que foi feito durante 20 anos, então a gente tem que considerar ele. Resumindo, foram divididos 2 grupos de macacos. Um grupo comia à vontade, o outro praticava jejum. O que a gente pôde observar depois de 20 anos? O grupo que comia à vontade, 21 dos 38 morreram. Enquanto o grupo que praticava jejum, dos 38, apenas 14 morreram. E aqui segue uma imagem. O grupo que comia à vontade, você vê um aumento na velocidade do processo de envelhecimento, rarefação de pelos, perda de dente, perda de massa muscular, sarcopenia e aumento de gordura. E o grupo que fazia o jejum, você vê um retardo do processo de envelhecimento, menos pelos brancos, manteve a dentição, preservou a massa muscular e tem um menor teor de gordura. Mas não foram benefícios apenas estéticos, mas também metabólicos. O jejum teve um atraso para o aparecimento de doenças associadas à idade, diabetes, excesso de peso, câncer, doenças cardiovasculares e até mesmo atrofia cerebral. A gente está na época da inteligência artificial, né? Todo mundo tem um assistente virtual. Vocês acham que eu vou ficar para trás? Não. Eu trouxe aqui a minha, tá bom? Ela é francesa e o nome dela é Jeju. Jeju, jejum, entenderam? E ela vai trazer algumas perguntas pertinentes para nós hoje. E a primeira é o seguinte, direto, né? Doutor, ok, em macacos, mas isso acontece em humanos? Acontece sim. E esse estudo recente de 2021 mostra isso para a gente, analisando o efeito do jejum periódico em homens e mulheres. Participantes jejuaram sob supervisão. Qual foi o desfecho desse estudo? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Homens e mulheres fizeram o jejum. Coletamos o sangue e analisamos as fezes. O grupo que fazia jejum teve uma maior expressão de sirtuínas do tipo 1. Eu já vou falar para vocês o que são sirtuínas. E também de sirtuínas do tipo 3. E na análise dos exames de fezes, a gente viu uma menor
predominância dessa bactéria aqui, que é a Christensenella, que está diretamente associada à longevidade. E sabe o que é interessante? Que os participantes tinham idades diferentes, e mesmo assim, a Christensenella aumentou após o jejum e correlacionou inversamente com a idade. Então, o jejum vai trazer benefícios para a longevidade, tanto para pacientes jovens quanto pacientes mais velhos. Sirtuínas, gravem isso, são as moléculas da longevidade. Elas vão atuar em todos os nossos tecidos, na parte cardíaca, no adipócito, controlando a nossa epigenética, enfim, olha só os benefícios dela. Outro ponto importante. Durante o jejum, a gente tem uma maior produção de NAD e NADH, e ele está diretamente associado a uma maior produção de energia. E a partir desse aumento do NAD, temos uma maior expressão de sirtuínas. Deixa eu acelerar que o tempo está apertado. Esse slide aqui mostra a maior predominância de sirtuínas do tipo 1 e a ação dela em todos os tecidos do nosso corpo. Ela tem uma ação mais sistêmica, enquanto a SIRT3 ela vai ter uma ação mais na nossa mitocôndria, que está diretamente associado ao processo de biogênese mitocondrial. E aqui a gente está falando de intestino e não tem como falar dessa maravilha aqui, né? Que é o Guardian, que é um suplemento que eu uso e prescrevo para os meus pacientes, que é a composição perfeita para uma saúde intestinal. Mas, além disso, ele também vai melhorar o trânsito e a imunidade intestinal, diminui a formação de gases, estufamento, melhora a integridade da mucosa intestinal e tem um papel antioxidante e anti-inflamatório. Eu uso de 1 a 2 sachês por dia. E aqui, falando de longevidade, vamos trazer um relato de caso para vocês, né? Esse daqui é um paciente meu, ele me procurou e qual era a principal queixa dele? Cansaço. O paciente procurou atendimento, pois começou a observar a perda de rendimento nas corridas de maratona nos últimos 3 anos, ao ponto de incapacidade de correr 1 quilômetro. Já fez tratamentos prévios com outros colegas, mas sem melhoras significativas. HPP, obesidade grau 1, esteatose leve, PA limítrofe, síndrome metabólica e pré-diabetes. Conduta, alimentação anti-inflamatória, prática do jejum 3 vezes na semana, com períodos iniciando com 13 horas e aumentando semanalmente. Até o final, vocês vão aprender a montar um protocolo de jejum personalizado. Refeição livre no máximo 2 semanas. Eu já fui aquele médico radical que não pode comer besteira nunca. Eu tinha excelentes resultados, mas durava um período pequeno, tá? Então eu libero 2 refeições livres. Corrigir deficiências de vitaminas, minerais, equilíbrio hormonal, de forma oral e injetável. E propus um tratamento para 3 meses. Durante o processo, ele já manda mensagem, foram menos 10 quilos, Caio, em 5 semanas. Aqui, na bioimpedância não dá para vocês verem, mas está 79,4 e ele iniciou com 93. Então, ele já tinha eliminado 14 quilos. Só que não foi uma melhora apenas estética. Nos exames laboratoriais, a gente também viu uma melhora. Hemoglobina glicada saiu de 5,8 para 5,1. Glicose, 95 para 78. Colesterol total, 256 para 198. Triglicerídeo, 127 para 89. Gama GT, olha como esse cara estava oxidado, gente. 56, caiu para 16. Ferritina, 844. Pronto de ter um infarto daqui a pouco, né? Baixou para 310. Estamos melhorando. E esse foi o resultado desse paciente, gente. Menos 18,8 quilos, mais 1,2 quilos de massa muscular, menos 20,7 e o percentual de gordura de 21,5. Será que ele ficou bem? É esse daí, tá? O André,
Ele tem um depoimento lá no meu Instagram, depois vocês entram para ver. Ele falou que quando ele me procurou, ele refletindo em casa, ele falou o seguinte: cara, sei lá, acho que eu tenho mais 5 anos de qualidade de vida, minha vida acabou. E ele gravando o depoimento, ele se emociona. Ele pensou assim e hoje ele vai viver 20, 30 anos. Falou que está pensando até em ter mais um filho. Jejum intermitente pode rejuvenescer células e órgãos, promovendo longevidade. Interessante, mas eu não consigo. Vou morrer de fome se fizer jejum. Será que vai? Não vai. Olha o recorde mundial de jejum: 382 dias em jejum. Essa cara mesmo, né? Igual esse daqui. E aí? O cara morreu, né? Ficou sua caveira, uma múmia. Não. Esse paciente perdeu 125 quilos durante o período. Ele pesava 205 quilos e foi para 80,74. É um escocês chamado Angus Barbieri. E olha só como ele ficou. E sabe uma coisa interessante? Que fala, mas ele perdeu esse peso e depois ganhou tudo. Ele foi acompanhado durante mais 5 anos e não teve reganho de peso. E ó, na Bíblia da Bioquímica, página 361, isso daí eu gravei de cor. Quem tem de 15 a 20 quilos a mais de gordura poderia viver meses sem se alimentar. Então, fazer 12, 13 horas vai morrer de fome? Não vai. Vamos lá, uma dinâmica aqui com vocês. Todo mundo, tá? Por favor, participem comigo, tá? Levanta a mão direita. Isso. Olha para ela, se mexe os dedos. Aí você vai pegar a sua mão direita e vai levar aqui na barriguinha. Aí você vai apertar assim, ó. Sentiu um negócio fofinho? Não, porque todo mundo é saradinho, né? Então, gente, quando você está em jejum, você vai acessar a sua gordura para utilizar ela como fonte de energia, porque ela está aí para isso. Eu sei que traz informação nova, mas isso daí é fisiologia, isso faz parte da nossa história. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantas pessoas que morrem de fome hoje no mundo? Alguém sabe? 9 milhões. Vocês sabem quantas pessoas que morrem decorrentes de problemas do sobrepeso e da obesidade hoje no mundo? 15 milhões. Olha que paradoxo. Hoje morrem mais pessoas pelo excesso de alimento do que propriamente pela falta. Então, ninguém vai morrer de fome. Aí essa pergunta é uma pergunta que é pertinente também. Tá, ok, eu não vou morrer de fome, mas durante o jejum eu não vou ter mais fome? E o que acontece? Não vai. O hormônio diretamente relacionado à nossa fome é a grelina. E esse estudo mediu a grelina durante 24 horas em jejum. E o que a gente pôde observar? Que mesmo sem se alimentar, a grelina ela sobe e ela cai. Ela sobe e ela cai. E isso é algo que eu falo para os meus pacientes, que a fome ela vem em ondas. Às vezes você toma um copinho de água, fala assim, passou a fome, tá? E aqui, ó, muito cuidado para os pacientes de emagrecimento que têm insônia, porque a gente vê um pico da grelina em torno ali de meia-noite até 4 da manhã. Então, se o paciente não estiver dormindo esse horário, o que ele vai ser? Um assaltante de geladeira. Mas isso daí, Caio, foi com 24 horas e 72 horas. A mesma coisa. E pasmem, o pico da grelina reduz conforme você vai aumentando o período de jejum. Se o jejum aumentasse a fome, o que a gente ia ver? Uma curva crescente da grelina. E não é isso que a gente vê. A gente está falando de saciedade. Qual o suplemento que a gente tem que pensar? LevSense. Eu utilizo ele para os meus pacientes sempre antes das principais refeições, porque ele aumenta a saciedade pela presença de fibras que ele tem ali. E também não é só para isso, porque ele diminui a absorção de carboidratos, minimiza a compulsão por doce, melhora a função intestinal e um equilíbrio emocional, porque ele tem tirosina, vai ser um precursor para a formação de dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Doses. Uma dose 30 minutos antes da refeição. Aí eu coloquei um asterisco, porque se o paciente sente muita fome, eu coloco antes do almoço, antes do jantar, que já dá uma saciada nele. A Jeju aí, ela não desiste, ó.
Mas, doutor, eu não vou perder massa muscular ao praticar o jejum? Isso procede? Esse estudo mostrou que não. Homens foram acompanhados durante 8 semanas. Foram divididos em 2 grupos. Ambos os grupos faziam atividade física e consumiam as mesmas calorias. Só que um grupo fazia 16 horas de jejum. O que a gente conseguiu observar após as 8 semanas? Gravem isso. Comiam as mesmas calorias, um grupo fazia jejum e ambos treinavam. O que a gente pôde observar? Conclusão: jejum pode melhorar alguns biomarcadores relacionados à saúde, diminuir a massa gorda e manter a massa muscular. Dica valiosa para vocês: treino mais jejum mais ingesta calórica adequada é igual manutenção da massa muscular e mais benefícios cardiometabólicos. Só que na prática é isso que acontece? Vamos ver. Esse daqui é meu paciente mais antigo, sabe? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a me tratar, aquele negócio de plantão, você começa a emagrecer e chega o colega, cara, o que você está fazendo? Então, esse paciente, eu comecei a cuidar dele. Médico, e a queixa principal dela era emagrecer. Iniciou a rotina de plantões, e aí ganhou muito peso, cerca de 8 quilos ali em 6 meses, não tinha nenhuma patologia pregressa. Iniciei o tratamento para ele, alimentação anti-inflamatória. Quem é mais antigo sabe aí da era do HCG, eu já prescrevi muito HCG, hoje em dia eu não prescrevo mais, e corrigimos as deficiências de vitaminas, minerais e a parte hormonal. Em 20 dias, sem atividade física, esse paciente teve essa evolução, menos 6,3 quilos de gordura. E aí, aquele negócio, né? Você sempre quer melhorar. O paciente deu uma secadinha, ele fala assim, agora eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular. E mantivemos ali a suplementação, iniciamos a prática de musculação 5 vezes na semana. E ele também reduziu a carga de plantões. Quem dá plantão sabe que isso daí já é uma grande ajuda. Com 1 ano, tá, gente? Não foi do dia para a noite. Qual foi a evolução desse paciente? Ficou desse jeito, 1 ano. E aí ele chegou nesse ponto e falou para mim o seguinte, cara, eu estou bem satisfeito com meus resultados e eu quero me manter assim. O que eu faço? A gente reduziu ali porque ele começou a trabalhar mais no consultório, completamente no consultório, saiu dos plantões. Ele começou a treinar 4 vezes na semana e olha o segredo aqui, ó. Começou a praticar o jejum de 12 a 16 horas diariamente e um de 24 uma vez na semana. E iniciou algumas terapias injetáveis também. Qual foi a evolução dele? Foi essa. Olha que bacana. Vocês já viram aquele filme Benjamin Button, né? Esse daqui foi o efeito Benjamin Button. Foi passando o tempo e o cara foi ficando cada vez melhor. 2014, 2025, 2015, 2016, 2025. Por ser um colega médico, ele pediu para não mostrar o rosto dele, que alguém poderia conhecer. Mas eu confio em vocês, no sigilo, ninguém vai falar quem é ele, né? Esse cara sou eu. Tá? Gente, congruência, foi o que eu falei para vocês. Não adianta eu estar falando aqui dos benefícios do jejum para o emagrecimento, não faz perder massa muscular, se eu não coloco isso na prática. Que credibilidade eu vou ter? Aquele cientista de artigos científicos? Não apenas isso. E esse daqui é meu queridinho, tá? Eu sei que tem vários maravilhosos, mas esse daqui eu uso desde quando ele lançou. Antes não tinha ele para a gente comprar na forma de suplemento, já a gente pedia para manipular. Amino, gente, se vocês não utilizam, começa a utilizar para ontem. E qual é a questão do amino? Não é só para quem está treinando, são para todos os pacientes. E quais são os benefícios dele, gente? Absorção de 99%, muito mais que o whey. Sem falar que ele dispensa o processo de digestão. Por quê? Porque ele já é um aminoácido pronto para a gente absorver. Tem um pico plasmático de 15 a 30 minutos. O whey protein é de 60 a 90 minutos e ainda tem um potencial inflamatório do whey. Ele reduz o catabolismo, auxilia no ganho de massa muscular e é excelente opção para quebrar o jejum. Eu sempre treino em jejum. Terminei meu treino, tomo o meu amino e sigo minha vida. Homens, 20 gramas por dia, mulheres, 10 gramas. Deixa eu acelerar. O jejum, quando bem orientado, preserva a massa muscular,
e potencializa a perda de gordura. Mas, doutor, eu escutei falar que o jejum vai diminuir o meu metabolismo. Tem esse mito também. Não é isso que ocorre. Foi medido nesse estudo a secreção de norepinefrina, que está diretamente associada ao metabolismo, em um jejum de 72 horas. E o que a gente observou? Primeiro dia de jejum, olha a secreção de norepinefrina. Após 3 dias, olha como aumentou a secreção. Mas vamos ver os resultados, como é que foram? Aqui, ó. Os participantes perderam 2,1 kg e o metabolismo aumentou de 1.684 para 1.729. Por quê? Você tem que aumentar o metabolismo nos adipócitos, porque você vai precisar utilizar ele como fonte de energia. E a gente está falando de energia, o Energy ATP, tá? Que essa formulação nova tirou o xilitol, ainda ficou melhor ainda. Esse é um suplemento que eu gosto muito de utilizar para aqueles pacientes que estão ali meio receosos de treinar em jejum. Então, eu utilizo ele ali, mas eu quero evoluir para esse paciente conseguir treinar sem jejum. Mas ele não é apenas como um pré-treino. Para aqueles nossos pacientes que estão com uma fadiga adrenal, que estão com uma insuficiência mitocondrial ao longo do dia, também é um excelente suplemento, que vai muito além da produção de energia. Ele otimiza o metabolismo energético, evita o catabolismo, aumenta tanto o desempenho físico quanto a oxidação de gordura, facilita o ganho de massa muscular e também melhora a recuperação. Eu uso um sachê antes do treino ou ao longo do dia. Gente, a gente vive hoje no mundo da polaridade. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, as duas não podem se misturar, e isso eu falo para vocês, isso está errado. Por quê? A gente tem que fazer isso daqui, não é versus, é somar, tá? Então não é, a restrição calórica é melhor do que o jejum. Pô, faz a restrição junto com o jejum, você vai ter mais resultado. Ah, não, análogo de GLP-1 nem precisa se preocupar com a alimentação. Gente, vocês não sabem o que está falando. Quem faz análogo de GLP-1, faz uma alimentação anti-inflamatória e associa o jejum, eu tenho certeza que vocês vão ter melhores resultados, porque eu vivencio isso diariamente, tá bom? Então, ó, jejum sinergético. É a gente pegar tudo que é bom, coloca na mesma caixinha e oferta para os nossos pacientes. Pronto, convenci a jejum a praticar o jejum, né? Mas como iniciar a prática do jejum? Primeiro, os seus pacientes precisam te responder 2 perguntas. Qual o horário da sua última refeição do dia? E qual o horário da sua primeira refeição do dia? Digamos que a jejum respondeu, eu vou comer 8 horas da noite e vou comer no outro dia 8 horas da manhã. Então está fazendo 12 horas de jejum, concordam? O que eu vou fazer para ela? Vou colocar ela para fazer 16 horas de jejum? Não, eu vou colocar ela para fazer 13 horas. Ó, você faz 12 horas, tá? Se eu colocar 13 horas, você consegue fazer? 13 horas eu consigo, doutor. Então a gente começa com 13 horas. Isso é personalização. E é isso que acontece com as pessoas que já fizeram jejum e não conseguiram, porque elas tentaram fazer períodos mais do que elas estavam adaptadas para fazer naquele momento. E aqui eu dou o deverzinho de casa, ó. Semanalmente a gente vai aumentando 1 hora, mas sempre respeitando o limite do seu corpo. E os demais dias também faz jejum? Eu não recomendo. Por quê? Eu quero que essa paciente, que os meus pacientes adotem um jejum como estilo de vida. Se você coloca para fazer todo dia ali 16 horas, 20 horas, vai ficar insustentável. Agora, se você coloca 12 horas os outros dias, esse paciente ele tem uma vida social. E é necessário que nossos pacientes tenham vida social para que o tratamento seja duradouro. Lembrem-se, se a gente é radical, o paciente não consegue fazer isso durante um período muito longo. E aí, ó, primeiro presente para vocês. Quer que eu volte aqui? Peraí. E lembrando, ó, gente, que se o jejum é segunda-feira, você começa a fazer de domingo para segunda, quarta, de terça para quarta e de quinta para sexta. E esses dias aqui são os dias mais sociais de fazer. E acabou a palestra, gente. Obrigado, tchau. Brincadeira, a gente vai terminar. Gente, todo mundo pergunta assim, doutor, o que eu vou comer para quebrar o jejum? Ó,
presente para vocês um cardápio anti-inflamatório de 7 dias, com alimentação diferente todos os dias. Evidências clínicas, vou passar rapidamente. Isso daqui foi uma paciente que me procurou no puerpério. Então, imagine como é que estavam os hormônios e a autoestima dessa pessoa. Iniciamos o tratamento e utilizamos o jejum como aliado. Esse foi o resultado dela. Essa paciente perdeu cerca de 27 quilos. Essa daqui é uma paciente que teve um resultado absurdo. Ela é portadora de lipedema grau 1 e olha só o corpo que ela ficou. Essa daqui era uma paciente que me procurou porque ela era modelo de prova e ela tinha um trabalho para fazer e ela tinha que perder peso, porque senão ela não ia conseguir manter o trabalho dela. E hoje é o corpo dela atualmente. Esse daqui é um paciente que, análogo de GLP-1, dieta anti-inflamatória e jejum. Em 3 meses, esse paciente perdeu 25,3 quilos. Tem uma oscilação leve ali na massa muscular de 1 quilo, perdeu 23,3 quilos de gordura, percentual 16% a menos. Boa tarde, Caio. Ele mandou essa foto para mim na quinta-feira. Tudo tranquilo? Fiz uma montagem e vou compartilhar com o senhor. Estou construindo minha melhor versão, graças ao senhor. Obrigado mesmo. Eu tive muita empatia com esse paciente, porque ele está segurando o filhinho dele no colo. E ele estava com os exames bem alterados, ele estava uma bomba relógio, e ele estava sentindo isso. Menos 30 quilos. Isso daqui é um paciente que ele emagreceu tanto, ele é casado há 30 anos com a esposa dele. A esposa dele, que está com ele há 30 anos, não tinha conhecido ele com o peso que ele se encontra. E aí ele fez um depoimento, mas meu tempo já está esgotado. Esse daqui é um caso que jejum não faz perder massa muscular. O Filipão é um paciente que vira amigo e faz jejuns longos toda semana. Aqui ele me marcou no Instagram 36 horas de jejum e olha a massa muscular dele. Isso daqui é uma paciente médica que formou com a minha esposa, saiu de obesidade para esse corpo. Essa paciente aqui eu quero que vocês criem uma expectativa muito alta do resultado dela, porque ela vai superar a expectativa de vocês. É uma empresária, mãe de 3 filhos e conseguiu chegar nesse nível. Saiu um som aí, rapidamente? Deixa eu voltar aqui. Ainda não. Volta. E a Renata, gente, eu não atendo bodybuilder. E ela foi tendo resultado, e em determinado momento, ela chegou para mim, Caio, eu vou competir. Eu falei, cara, não se mete com isso, porque eu não vou te prescrever o que a galera toma. Eu falei, doutor, você é meu médico, eu confio em você. E aí a gente seguiu, e ela chegou nesse resultadão. Quando eu puder, é só vocês falarem. Pode ir? Pode. Eu sou alguém que começou a praticar o GLP um ano e meio atrás. Eu pegava 40 quilos a mais. E eu era alguém que eu posso considerar que tinha uma compulsão alimentar. Porque você come a hora que você quer, do jeito que você quer, o tanto que você quer. E o que me chegou para mim foi desafiador. Porque eu achava que eu era rico. Eu era escrava da comida. E o jejum ele trouxe para mim um novo significado para toda a coisa. Primeiro, que eu sentia mais viva toda vez que eu ficava em jejum, que é 3 vezes na semana, eu faço 24, mais, minha vida segue normal, tudo que eu tenho que fazer eu faço. O superintendente que me trabalhou é um equilíbrio. Essa questão da ganância, da fome, desse negócio de muito, sabe? O jejum para mim foi um divisor de águas. E o que eu achava que de repente na volta eu ia sair arrebentando com tudo, muito pelo contrário. Eu comecei a ter equilíbrio daquilo que eu ia comer. Pronto, resumi minha palestra inteira num vídeo, né? Menos 40 quilos.